7 dicas de como ler, a melhor maneira para se ler e entender a Bíblia Sagrada. A primeira dica é você tirar um período de oração. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E quando nós oramos a Deus, nós recebemos esse discernimento. Deus, pelo seu Espírito, descortina. E quando você ora antes de ler, você começa a viver a história bíblica. Quando você ora antes de ler a Bíblia, você começa a viajar no cenário bíblico. Você começa a sentir como os personagens sentiam. Você começa a passear dentro da história. A oração traz esta comunhão. Abre a sua mente para o entendimento. O próprio Espírito vai te revelando a palavra que vai sendo lida. Quantas vezes estamos lendo a Bíblia e as lágrimas rolam no nosso rosto? Isso é o Espírito Santo falando com você enquanto você lê. A primeira dica para se entender a Bíblia é orar. Ore antes de realizar a leitura da palavra de Deus. A segunda dica é que você procure se concentrar. Às vezes nós lemos a Bíblia como se estivéssemos lendo um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. Procure um momento correto. Ou seja, eu mesmo costumo ler a Bíblia pela manhã. Você acorda, a mente está mais descansada. Você está um pouco mais relaxado. Você consegue assimilar mais, entender mais. Procure um local para você ler. Um local onde não exista muito barulho, pessoas andando para lá e para cá, pessoas conversando. Procure um horário, procure um local onde você possa, pelo menos, por um período de tempo, se isolar. E reserve um tempo determinado para você se aplicar àquela leitura. A terceira dica que eu quero te dar para entender-se ao ler a Bíblia Sagrada é que você use dicionários para se ler e entender, porque a Bíblia ela contém algumas palavras que para alguns leigos ou iniciantes é de difícil entendimento. Mas se você tiver nas mãos um dicionário bíblico e também um dicionário da língua portuguesa, eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. A quarta dica: use outros tipos de versão da Bíblia. Eu quero, dentro dessa dica, te dar uma dica. Leia a versão da linguagem de hoje. Vai te ajudar bastante a entender a Bíblia. Vá no Google, pesquise, busque entendimento. Quantas vezes nós lemos e não entendemos? Mas se você seguir esta orientação, você vai conseguir entender melhor a Bíblia Sagrada. A quinta dica é que você comece a ler pelo Novo Testamento. Leia Mateus, Marcos, leia Lucas, leia João. Por que esta orientação? Porque às vezes começamos a ler e escolhemos alguns livros que algumas pessoas não entendem nada do que está sendo lido ali. Não conseguem entender. Aí vão para um livro de Daniel, começam a observar algumas figuras de linguagem, algumas metáforas, algumas alegorias,
e a mente dá aquela travada. Outros vão para o livro do profeta Ezequiel. Alguns chegam a ler o livro do Apocalipse. E isso acaba complicando o entendimento. Comece pelos evangelhos. Depois que você lê os 4 evangelhos, aí você volta para o livro de Gênesis e começa a ler o Antigo Testamento. Aí a sua mente vai se abrir para o entendimento bíblico. A sexta dica é que você use de meditação. Quantas vezes pegamos um texto, um capítulo ou até mesmo um livro e começamos a ler numa velocidade tão grande que quando concluímos a leitura não entendemos nada daquilo que nós lemos. Use a meditação, leia o texto, volte novamente, leia mais uma vez, faça perguntas para você mesmo, faça indagações ao próprio texto, procure pesquisar, reflita dentro daquela história, pense. Meditar é pensar naquele acontecimento, por quê, para quê, e assim sucessivamente. Quando você medita no texto, você mastiga o texto, você degusta o texto com calma, sem pressa, você consegue adquirir um entendimento mais amplo daquilo que está sendo lido. E para encerrar este vídeo, a 7ª dica que eu quero te dar é que você conclua o que você iniciou. É que você termine o livro que você começou. É que você conclua a história. Quantas vezes começamos a ler um texto ou um livro, quando estamos na metade, ali pulamos para um outro livro, e isso vai dificultando a ordem cronológica. Apesar de que nós temos entendimento de que, na verdade, existem alguns livros, como o livro de Jó, e isso é um outro assunto, que é um dos livros mais antigos da Bíblia Sagrada. Mas o assunto aqui é entender o que se está lendo. O eunuco aqui estava lendo o livro do profeta Isaías, porém ele só foi entender alguma coisa quando Filipe se aproximou e abriu o verbo para o eunuco. Então eu quero deixar essa meditação para você, essas 7 dicas de como ler e entender a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E para encerrar, eu quero te pedir, se inscreva no meu canal, compartilhe o meu vídeo. E se você achar interessante, clique aqui em gostei e vai estar me ajudando a ajudar outras pessoas. E esse vídeo não é para você que é bacharel, que tem um mestrado, um doutorado. Não, esse vídeo é feito especialmente para aqueles que estão iniciando, para aqueles que querem orientação bíblica e para aqueles que buscam aprimorar e agregar conhecimento